Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Atos 21. Foi a palavra que eu ministrei ontem no culto, pela graça e misericórdia do Senhor. Que Ele cresça e diminua. Atos 21, versículo de número 4, diz assim: encontramos os discípulos que permanecemos lá durante 7 dias. Movido pelo Espírito Santo, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Glória a Deus. Passado aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e seus filhos, nos acompanharam e foram até a cidade. E ajoelhamos na praia, oramos, despedindo um dos outros, e embarcamos e eles voltaram para casa. Glória a Deus. Irmão, o que eu acho interessante nessa palavra, a Bíblia diz que Paulo, ele pega um barco que está indo sentido a Fenícia. Perdão, ele pega um navio. Ele pega um navio que está indo sentido a Fenícia. Aí a Bíblia diz que Paulo vai entrar nesse navio. Aí quando Paulo desembarca na ilha de Chipre, a Bíblia diz que ele vai encontrar os discípulos. Aí a Bíblia diz que os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, vai falar assim para Paulo: não desça a Jerusalém. Aí o interessante é que depois que Deus usou os discípulos para falar com Paulo, a Bíblia diz que Paulo vai orar. Olha que interessante, Deus já falou não, mas Paulo foi orar. Não adianta querer orar para aquilo que Deus já falou não. Não adianta pedir oração para aquilo que Deus já falou não. Tem gente que Deus já falou: esse seu camarada não é para você, esse relacionamento não é para você, essa amizade não é para você, e você ainda está pedindo oração por quê? Não adianta orar para aquilo que Deus falou não, rapaz. Aleluia a Deus. Aí escuta isso aqui, eu vou falar tudo, Jesus. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, vai falar para Paulo: não desça a Jerusalém. Aí o que me chama a atenção é que Paulo vai orar. Aí no versículo de número 10 vai dizer assim: demoramos ali alguns dias. Veio da Judeia um profeta chamado Agabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele as próprias mãos e os pés, declarou: assim te diz o Espírito Santo, isto é o que os judeus farão contigo em Jerusalém, ao dono desse cinto. Olha que tremendo. Escuta isso aqui. Escuta isso. Primeiro Deus usou quem? Os discípulos para falar com Paulo. Aí Paulo não deu crédito. Aí Paulo foi orar. Aí a Bíblia vai dizer que demorando mais alguns dias ali, veio um profeta chamado Agabo, vai pegar e vai vir diante de Paulo, e vai dizer assim: assim te diz o Espírito Santo. Ele tirou o cinto de Paulo, amarrou Paulo com as mãos e os pés, com o cinto que Paulo tinha, e vai dizer assim: assim acontecerá com o dono desse cinto, se ele descer em Jerusalém. Agora entenda isso aqui. Primeiro Deus usou quem? Os discípulos para falar com Paulo. Só que Paulo não deu crédito. Aí teve que vir um profeta para confirmar. Aí Paulo dá crédito. Sabe o que significa isso? É gente que só dá credibilidade para quem tem nome. É gente que só dá credibilidade para profeta. Mas filho, não se esqueça, Deus também usa os pequenos. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Quando Deus foi chamar Gideão, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. O Senhor disse: homem valente, o Senhor é contigo. Aí Gideão vai falar assim: Senhor, eu sou menor da casa de meu pai. Percebe? Deus chamou o menor. A Bíblia diz que quando Samuel foi na casa de Davi, Davi também era o menor. Aleluia. Deus escolhe os pequenos. Só que Paulo se esqueceu disso. Jesus disse: o Pai revela as coisas grandes aos pequeninos. Aleluia a Deus. Você está entendendo? E tem gente que não está acreditando em gente pequena. Só dá credibilidade para profeta. Rapaz, eu vou falar tudo. Olha que tremendo isso aqui. Primeiro Deus usou quem? Os discípulos para falar com Paulo. Deus disse assim por meio da boca dos discípulos. O Espírito Santo falou: ó Paulo, não desce em Jerusalém. Aí Paulo não dá crédito, Paulo vai orar. Aí teve que vir quem? Um profeta chamado Agabo. O profeta vem e fala: Paulo, assim te diz o Espírito Santo. Ele pega o cinto de Paulo, ele amarra as mãos e os pés, e vai falar assim: ó, assim acontecerá o dono desse cinto se ele descer em Jerusalém. Aí Paulo vai dar credibilidade, porque Paulo só acredita em profeta, Paulo não acredita em discípulo. Tem gente que dá dessa mesma maneira, só dá credibilidade para quem tem nome. Aleluia! Eita glória, eu vou falar, Jeová. Eita Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Percebe? Primeiro Deus usou aqui os discípulos. Aí Paulo não dá crédito, tem que vir um profeta para falar com Paulo. Porque Paulo é um tipo de pessoa que só dá credibilidade para quem tem nome. Filho, Deus usa os pequenos também. Aleluia! Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer em Mateus que Jesus, ele olha para Felipe e vai falar assim: Felipe, aqui está uma numerosa multidão. Como eu vou fazer para alimentar eles? Se eu mandar eles embora, eles vão desmaiar no caminho. Só que Jesus falou isso para colocar Felipe à prova, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Aí Felipe olha e fala: Senhor, nem 200 denários é capaz de alimentar essa multidão.
Aí alguém olha e fala, Senhor, mas tem aqui um jovem, tem 5 pães e 2 peixes. Através daqueles 5 pães e 2 peixes que aquele jovem tinha, toda aquela multidão foi alimentada e ainda sobrou. Olha que interessante, aquele jovem, a Bíblia não fala o nome. Tem gente que é pequeno, que tem, eita glória, que tem alimento para alimentar multidões. Aleluia, Deus usa os pequenos, rapaz. Aleluia, Deus. Eita Jeová, você está entendendo? Aí Paulo se esqueceu disso. Eita Jeová, Paulo só dá credibilidade para quem tem nome. Deus usa os pequenos, filho. Não despreze os pequenos, porque Deus usa pequeno. Eita, você quer ver uma coisa? Você lembra o que Deus falou para Elias? Quando Elias está no riacho, a Bíblia diz que o Senhor mandava o quê? Corvos para alimentar Elias. O corvo levava pão e carne. Aí a Bíblia diz que o riacho vai secar. Aí Deus vai falar assim, Elias, vai na casa de uma viúva, que eu já dei ordem para ela te alimentar. Aí quando chega na casa da viúva, a Bíblia diz que Elias viu a viúva. Chegando lá, Elias vai falar assim, traz um pouco de água para mim. Aí a viúva vai trazer. Aí depois Elias fala assim, também entrega pão para mim. Aí a viúva vai responder assim, essa tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite, que eu vou preparar um pão para eu e meu filho comer, e assim morreremos. Olha que interessante. Olha que interessante, Deus está mandando aqui uma viúva alimentar o profeta. A viúva não tem nome, mas a viúva tem alimento para alimentar um profeta, porque Deus usa os pequenos para alimentar os grandes. Deus usa os pequeninos para alimentar gente que tem nome, rapaz. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Tem gente que olha e fala, é pequeno, não vou dar crédito. Mas esse pequeno tem alimento para a tua alma. Aleluia a Deus! Oh, glória a Deus! Irmão, tem muita gente na Bíblia, que a Bíblia não cita nome, mas que fez história na terra. Tem muitas passagens que eu poderia citar para você aqui também. Você quer ver uma coisa? 1 Reis 13. A Bíblia diz que um homem de Deus foi proclamar contra o altar. A Bíblia não fala o nome desse homem de Deus, mas ele nunca deixou de ser homem de Deus. A palavra do Senhor também diz em Reis, que tem um profeta que vai repreender o rei Acabe. Aí a Bíblia diz que o profeta coloca uma venda nos olhos. A Bíblia diz que o profeta fala assim, ó. O profeta soltou uma sentença por meio da boca do profeta saiu uma sentença para Acabe. Aí quando o profeta tira a venda, Acabe vai olhar e vai falar assim, vai reconhecer que é um profeta do Senhor. Agora que interessante, a Bíblia não fala o nome desse profeta, mas ele também fez história na terra. Olha que tremendo, o profeta está repreendendo quem? O rei Acabe. O pequeno repreendendo o grande. Porque é assim que Deus faz. Deus usa os pequeninos, filho. Deus usa a gente pequena. Você está entendendo? A Bíblia fala que o Senhor pega os que não são, para confundir o que são. Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as desprezadas do mundo, para confundir os que acham que são. Aleluia, Deus! É assim que Deus faz. Você está entendendo como que Deus é? Deus é tremendo, filho. Ele trabalha do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia! Aí Paulo vai olhar e não vai dar crédito para o discípulo. Ele teve que vir um profeta. Porque tem gente que só vai atrás de profeta, só dá credibilidade para profeta. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 4, Mateus capítulo de número 10, perdão, Mateus capítulo de número 10, versículo 41 diz assim, quem recebe um profeta, no caráter do profeta, receberá a recompensa de profeta. Aleluia! A Bíblia não manda você atrás de profeta porque ele é profeta. A Bíblia manda você atrás do profeta pelo caráter do profeta. Aleluia, Deus! Paulo está indo atrás de profeta. Paulo só dá credibilidade para profeta, mas e o caráter do profeta? Aleluia, Deus! Eita, Jeová, eu vou falar, Jesus! Oh, glória a Deus! Você está entendendo o que Deus está falando aqui, rapaz? Eita, Jeová tremendo! Aleluia! Aí Paulo só acredita em profeta. Tem muita gente assim, só vai atrás de profeta. Mas olha o que a Bíblia diz. Quem recebe o profeta no caráter do profeta. A Bíblia não está mandando receber pelo título, mas sim pelo caráter. Aleluia! Porque o caráter fala mais alto do que o título que eu carrego. Aleluia, Deus! Você está entendendo? Porque tem muita gente que tem nome, mas não faz por onde. Você quer ver uma coisa? Olha que tremendo. Filho, olha o nome de Barrabás. Barrabás significa filhos do Abba, filhos do pai. Mas ele era o quê? Homicida. Tinha nome, mas não fazia por onde. Tem muita gente que tem nome, mas não faz por onde. Agora tem outros que não tem nome. Você está entendendo? E faz história na terra. Aleluia, Deus! Filho, Deus dos pequeninos. Aí Paulo só vai dar credibilidade quando vir o profeta. Tem que vir um profeta para falar com Paulo, para ele acreditar. Tem muita gente assim, tá indo atrás de profeta, só dá credibilidade pro profeta. Filho, antes de ir atrás de profeta, primeiro vê o caráter do profeta.
Porque Mateus 10:41 fala para mim receber um profeta no caráter de profeta. Não é para receber profeta que se diz profeta. Este homem aqui de fato foi profeta, é profeta do Senhor. Porque percebe que ele diz assim, ele tira o cinto de Paulo e ele diz assim, assim te diz o Espírito Santo. Ele amarra Paulo com o cinto de Paulo e vai dizer assim, assim acontecerá se esse homem descer em Jerusalém. Aí o interessante é que acontece tudo isso que esse profeta fala, porque a Bíblia vai dizer que Paulo, no versículo de número 33, depois que o profeta profetizou para Paulo, o que vai acontecer? O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Agora entenda, lembra que o profeta falou, se descer lá vai ser amarrado. Aí aconteceu, porque profeta que profeta acontece. Tem muitos profetas que profetizam e não acontece nada. Filho, olha que interessante, a Bíblia vai dizer no livro de Jeremias 28, a Bíblia diz, se eu me falo em memória, que Jeremias está no templo do Senhor. Aí tem o profeta Ananias, o falso profeta Ananias. Ananias começa a profetizar para Ananias começa a profetizar para Jeremias. Começa a falar, o Senhor vai restaurar esse lugar. O Senhor vai restaurar todo lugar, o Senhor vai trazer utensílios da casa dele. Começa a profetizar. Aí Jeremias vai olhar e vai falar assim, Ananias, os profetas antigamente profetizavam paz, calamidade. Agora vem você, profetizando prosperidade, profetizando bênção. Olha que Jeremias vai responder. Olha que tremendo, irmão. Olha o que Jeremias vai responder para ele. Escuta isso aqui, para honra e glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha o que Jeremias vai responder. Jeremias 28. Glória a Deus, aleluia. Escuta isso aqui. Pra você não falar que é o que eu estou falando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha que tremendo, Jeremias 28, no versículo de número 8 e 9, diz assim, Jeremias 28, 8 e 9, os profetas de antes de mim, de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade, peste, contra muitas terras e reinos. O profeta que profetiza paz, será conhecido como profeta, enviado pelo Senhor, quando apenas sua palavra se cumprir. Agora entenda, lembra do profeta Agabo, que profetizou para Paulo? Aconteceu, porque aquele ali de fato é profeta. Porque Jeremias disse, o profeta que profetizar, pai, será conhecido como profeta quando se cumprir a sua palavra. O profeta Agabo profetizou para Paulo, se ele descesse em Jerusalém, ele ia ser amarrado. E de fato aconteceu, porque profeta que é profeta, tem que se cumprir o que sai da boca dele. Aleluia, Deus! Você está entendendo isso aqui? Profeta não se recebe pelo título, se recebe quando se cumpre. Eita, Jeová! Porque profeta que é profeta, quando Deus fala na boca dele, acontece, rapaz. Aleluia a Deus! Você está entendendo? O interessante é que esse profeta falou, Paulo, se você descer lá, você vai ser preso. Aí o interessante é que Paulo vai teimar e Paulo vai ir. Aí a Bíblia diz que Paulo, irmão, ele vai levar uma surra. Uma surra grande Paulo vai levar. Voltando lá para Atos. Aí a Bíblia diz que Paulo, mesmo Deus falando para ele não ir, Paulo vai teimar e vai ir. Aí o interessante é que a Bíblia vai dizer assim que depois que baterem em Paulo, Paulo saiu carregado. Aí o que me chama a atenção que a Bíblia vai dizer assim, quando Paulo chega na escadaria, Paulo machucado, escuta isso, Paulo tinha apanhado, Paulo levou uma surra grande, Paulo apanhou, por quê? Porque Deus falou para ele não ir. Aí ele foi, ele pagou preço. Porque quando Deus fala não adianta você ir. Se Deus falou não, vai pagar preço, rapaz. Eita, você lembra de Números 22? Lembra que Deus falou para o profeta Balaão, para ele não ir com os homens? Aí o profeta Balaão foi orar. Aí Deus disse, tudo bem, então vai. Deus já falou para ele não ir, mas ele foi insistir tanto que Deus falou, vai então. Aí quando ele foi, a Bíblia diz que o Senhor se colocou por adversário dele. Aí o que aconteceu com ele? A jumenta levou ele para o caminho estreito. Ele bateu na jumenta. Aí a Bíblia diz que o Senhor ia matar ele. Por quê? Porque Deus falou para ele não ir. Mas de tanto ele insistir, Deus deixou ir. Quando Deus fala não e você quer ir, você paga preço. Não adianta, filho. Se Deus falou não, é não. Não adianta passar por cima da ordem do Senhor. Aí escuta isso aqui. Vai pagar preço. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Paulo, depois que ele apanha, depois que pagou o preço por aquilo que Deus falou para ele não ir, ele teimou e quis ir, aí ele paga um preço muito alto. Aí ele vai subir na escadaria, vai levantar a mão e vai começar a falar: irmãos e pais, escute agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando viram que Paulo falava em língua hebraica, fizeram um sinal ainda mais contínuo,
E Paulo disse: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado na cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei, de nosso antepassado, sendo zeloso para com Deus. Assim todos vocês são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prenderam homens e mulheres, lançando na cadeia. Agora que interessante, lá atrás, Paulo vai se lembrar que ele era perseguidor. Depois que ele apanha, ele começa a trazer memória, o que ele era lá atrás. Aí escuta isso aqui. Aí ele vai falar assim: eu persegui também este caminho, eu prendi homens e mulheres. Agora percebe, Paulo prendia. Agora aqui na frente é Paulo sendo aprisionado. Porque o que se planta se colhe. A Bíblia diz: o que o homem semear, isto colherá. Aleluia a Deus. O que você fez, filho, tu vai colher. Além do retorno é inevitável. Aí escuta isso aqui. Escuta isso. Aí ele vai falar assim: ora, aconteceu que quando eu viajava perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz brilhou ao meu redor, e eu caí por terra. Ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que ele me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno que você persegue. Agora entenda, Paulo apanhou. Quando Paulo apanha, ele vai se lembrar da experiência que ele teve lá atrás com Jesus, porque foi necessário levar a pancada para se lembrar de onde Deus tirou ele. Primeiro teve que apanhar, primeiro teve que levar uma surra, as portas teve que se fechar, porque a Bíblia diz que os homens levaram Paulo para fora do templo e bateram em Paulo. A porta se fecha, Paulo apanha, para depois ele se lembrar de onde Deus tirou ele. A porta fechada e a surra que tu leva hoje vai te trazer a memória onde Deus te tirou. Às vezes é necessário você levar a pancada, que é para você trazer a memória onde Deus te tirou. Saulo só se lembrou de Atos 9 quando apanhou aqui, eita, quando apanhou, levou uma surra, as portas foram fechadas, aí ele se lembrou de Deus, porque tem gente que só lembra de Deus quando a porta é fechada. Aleluia a Deus. Você está entendendo? Tem que ter uma derrota para se lembrar de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Escuta isso aqui. Olha que interessante, ele apanha. Quando ele apanha, quase morreu, apanhou feio. Aí ele vai pedir para dar uma palavra. E ele vai falar o testemunho dele lá de trás. Ele vai falar: eu era perseguidor, até que uma luz apareceu para mim. Depois que apanha, vem falar de onde Deus tirou ele. Porque tem gente que tem que apanhar na vida para se lembrar de Deus. Tá entendendo? Tem que levar pancada, tem que acontecer alguma coisa para se lembrar de Deus, rapaz. Eita, Jeová, eu vou falar tudo. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 4. A Bíblia de Samuel relata que Israel saiu para pelejar contra os filisteus. Os filisteus acampou em Efeca, Israel acampou em Ebenezer. A Bíblia diz que saíram em ordem de batalha. E a palavra do Senhor vai dizer que teve uma derrota grande para Israel. Aí Israel vai falar assim, os anciões vai dizer: porque hoje o Senhor nos derrotou diante do inimigo, vamos trazer a arca do Senhor. Agora entenda, quando perderam, se lembraram de quem? Da arca. Quando tiveram derrota, se lembraram do quê? Da arca. Quando tiveram uma perca, se lembraram da arca. E a arca simboliza a presença. Tem gente que tem que apanhar, tem que perder para se lembrar de Deus. Só se lembra de Deus quando tem uma porta fechada. Só se lembra de Deus quando tem uma enfermidade. Aleluia, Deus, porque quando está tudo bem, não quer saber de Deus. Aleluia. Aí quando acontece alguma coisa, você lembra da presença. Aleluia. Deus vai te ensinar que é para você trazer à memória a presença dele. A prioridade é a presença de Deus. Aleluia. Entenda isso. Israel perdeu a batalha em 1 Samuel 4. Aí eles se lembraram da arca do Senhor. Quando perderam, quando o inimigo veio e derrotou, se lembrou de Deus. Só se lembra de Deus assim. Olha, Paulo, teve que apanhar para se lembrar de Deus. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que o Senhor me deu. Que Deus fale contigo.